depois pode assistir alguma coisa, mas ao vivo é sempre melhor. Não vai para o YouTube, porque eu vou usar material com copyright, tá? Então não posso exibir isso no YouTube, mas vai ficar no Drive disponível para vocês assistirem. Bem-vindos, então, vamos conversar um pouquinho sobre produção científica. Hoje, porque a gente está falando de ciência e tecnologia, tá? Por que eu vou publicar o meu artigo? Hoje em dia, as pessoas estão mais interessadas em ter mestrado e doutorado do que necessariamente ser cientista, sendo que o job, na realidade, é ser cientista. Mestrado e doutorado é apenas um resultado do processo de formação científica, tá? Isso é importante a gente ter clareza. Por quê? Do mesmo jeito, eu posso dizer dessa forma, do mesmo jeito que a função principal de qualquer organização social é cumprir um propósito, e o lucro ou o bem-estar é um resultado disso, tá? Eu também posso dizer que produzir conhecimento em ciência e tecnologia é o objetivo, e virar mestre e doutor é o resultado disso, entendeu? Então, a gente não faz mestrado e doutorado para produzir ciência, é no ato de produzir ciência que a gente se torna mestre e doutor. Por isso que eu gosto de dizer que tem muita gente que tem doutorado, mas não é doutor, entendeu? Por quê? Porque o título está lá, ostensivo para todo mundo, mas não faz. E hoje, ciência no Brasil, ela está extremamente internacionalizada. Então, nós temos que aprender a discutir no campo internacional e publicar no campo internacional, tá? E isso quer dizer que a gente tem que levar a nossa pesquisa para o mundo, não só para o Brasil. Isso tem dois problemas. Primeiro, quando a gente faz a nossa produção científica para o mundo, normalmente o mundo não quer muito saber da pesquisa no Brasil. Por quê? Porque a gente é país do terceiro mundo. De outro lado, quando a gente faz a pesquisa para o Brasil, o mundo não tem acesso, porque está em português. Entendeu? E aí, quando a gente produz para o exterior, também o Brasil dificilmente tem acesso e lê, porque a gente também não tem o hábito de ler muito artigo em português, em inglês. Então, por que de um diabo a gente faz isso? Basicamente porque quando a gente internacionaliza, o mundo tem acesso à nossa pesquisa, e aí, em vez de eu ter o potencial de ser citado por um pesquisador do Mato Grosso ou do Rio Grande do Sul, eu tenho o potencial de ser citado por alguém de Singapura, da China, do Reino Unido, do México, por aí vai. A minha experiência em pesquisa, eu já pesquisei e já publiquei nos dois sentidos, no Brasil e no mundo. A abrangência da sua pesquisa, quando ela é internacionalizada, é muito maior quando você publica, né, nesse sentido em inglês, em periódicos de maior impacto. E hoje parece que a CAPES está dominada, né, por um grupo de pesquisadores que coloca a internacionalização como o principal objetivo da pesquisa. Então, hoje a gente tem que aprender a escrever para o mundo, não escrever mais para a gente. Então, eu preciso ensinar vocês como é que gringuete pensa, tá? A gente precisa aprender como é que gringo pensa, como é que gringo produz pesquisa. Então, um pouco diferente da aula de metodologia que está lá no YouTube, o encontro de hoje eu resolvi colocar a gente para discutir como é que a gente faz um paper, qual é a lógica por trás desse paper, tá? Então, por isso que eu vou usar esse material dela, que é lá da FGV, como vocês podem ver, para publicar em journals internacionais. E assim a gente poder conversar com professores ou pesquisadores do mundo inteiro. Tá? E o que isso quer dizer? Nós temos um seguinte pressuposto. Todo artigo científico, ele serve para discutir ciência. Ele não serve para discutir se o seu objeto empírico é bonito, se o objeto empírico é feio. Se a gente vai discutir crianças, a gente não vai discutir se as crianças estão bonitas, se as crianças estão feias. A gente vai discutir a teoria da infância, tá? Então, se você vai discutir questões relacionadas a direitos humanos de populações vulneráveis, como é o caso das crianças aqui, nós não estamos interessados diretamente no campo científico se os direitos estão sendo cumpridos ou não. A gente está interessado em discutir a teoria por trás desses direitos e discutir se essa teoria tem validade ou não, se essa teoria pode ser expandida ou não, se essa teoria pode ser ressignificada ou não. Então, nosso argumento nunca parte do objeto, crianças, mas tem que partir da teoria.
infância e juventude e direitos da infância e juventude, ou uma ideia justa de uma infância e juventude. Por isso que, na mesma medida que a gente pesquisa sobre as políticas públicas, os resultados sobre a infância e juventude, a gente também tem que pesquisar o que seria uma ideia de justiça para a infância e juventude, o que deve ser a infância e juventude, entendeu? Para a gente ter o potencial de discutir o que deve ser a infância e juventude, tá? Da mesma forma, se você vai pesquisar, por exemplo, terreiros e matrizes religiosas, o seu objeto não é discutir os terreiros e as matrizes religiosas, é discutir os direitos religiosos relacionados às populações de diferentes raças, entendeu? Então a gente tem que discutir as categorias teóricas. Nós estamos discutindo com outros autores. O objeto empírico é para nos ajudar a enxergar o nosso argumento diante dos outros autores. Entendeu? Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa para discutir a teoria de Rawls em relação às crianças, nós não vamos pensar a aplicação da teoria de Rawls em relação aos direitos da criança e do adolescente. Na realidade, olhando para a infância e juventude, é que a gente vai repensar se aqueles princípios de Rawls estavam certos. Nosso objetivo final é dialogar com a teoria de Rawls, não é dialogar com os direitos da criança e do adolescente. Vocês entenderam? Então, esse é o principal diferenciador da teoria nacional, da pesquisa nacional, para a pesquisa internacional. Enquanto aqui a gente justifica muito a nossa pesquisa no objeto, lá uma pesquisa só pode ser justificada na teoria. Entendeu? A partir de qual é o aporte que você faz à teoria. O que de novo você traz para a teoria. Tá bom? Por isso que você precisa de uma estratégia. Qual é a contribuição que você vai fazer? Entendeu? Onde que aquele autor errou? Onde que aquele autor se omitiu? Que ponto da vida empírica aquela teoria não é capaz de explicar? Entendeu? Essas são as perguntas-chave que você tem que fazer quando você começa um artigo. Onde aquela teoria não é capaz de explicar? Ou que ponto que aquele autor possivelmente errou? É isso que constitui a estratégia da sua publicação internacional. Porque, com base nessa perspectiva, é que a gente consegue justificar uma contribuição completamente original. Então, aí vem a minha primeira perspectiva. Sempre para construir um artigo, você tem que ter uma maturidade de leitura muito grande em relação àquele artigo que você está fazendo. Não adianta você ler 4, 5 artigos e falar, estou pronto para fazer um artigo científico. Isso não existe, senhores. Pode até sair um artiguinho de alguma coisa aí, mas não vai ficar bom. Por quê? Porque uma verdadeira pesquisa científica de grande maturidade pressupõe que você já leu o autor, os revisionistas daquele autor, tirou um tempo para pensar sobre aquilo, teve uma ideia sobre aquilo, resolveu testar aquela ideia sobre aquilo, e só então você conseguiu produzir uma pesquisa. Então não é uma coisa que é do nada. Entendeu? Por isso que todo pesquisador, ele tem o hábito de estudar. Por quê? Porque até ele ficar bom em alguma coisa, demora muitos anos de estudo. E é isso que vai compor a estratégia da sua pesquisa original. Tá? Por isso que você tem que saber qual é a estrutura do seu argumento, os problemas principais que você vai encarar quando você vai atacar o seu paper. Tá? Porque hoje, nos journals internacionais, está extremamente competitivo. É muito comum você tomar uma rejeição. E outra, a gente está falando de Scopus, Web of Science, JCR, né? E dependendo na administração, a gente tem a lista BS, tá? É um processo que é extremamente estressante, então você vai precisar ter resiliência para ser rejeitado. Às vezes você vai receber um parecer de um artigo falando que seu artigo está horrível, reescreva tudo, refaça, abandone a carreira. É comum. A gente tem que estar preparado para isso mesmo, para errar, para escrever um artigo e depois receber um feedback de que está muito ruim. É normal, tá? O que não pode, tá, dona Júlia, que eu estou vendo que você está rindo, é ter medo de publicar. Você tem que saber ser escrutinado no processo. Você tem que saber ser escrutinado no processo da produção do artigo. Você tem que saber aprender a ser rejeitado também, tá? Quer falar, Júlia? Não, é que eu lembrei de uma experiência que eu fui apresentar em um seminário, aí eu falei que o autor tinha se omitido em determinado ponto, né? A minha pesquisa era sobre isso. Aí o professor falou comigo que eu estava sendo prepotente de falar que ele tinha se omitido e tal. Eu falei, mas eu li tudo e não achei, então acho que foi uma omissão. Aí eu só ri por isso. Mas isso é que está certo, é isso que justifica. Em momento nenhum da teoria ele consegue explicar, ou essa teoria consegue dar conta dessa particularidade do fenômeno, percebe? Então é isso que justifica. Na realidade você estava certo. Lorena coloca aqui, o jurídico pediu para ficar calado. Você estava certo, o seu professor que achou que você estava prepotente, na realidade não entendeu que você estava fazendo era ciência. E esse é o elemento da ciência, é você dialogar com o autor. Então é um processo extremamente estressante,
você vai ter que ficar preparado, porque às vezes um processo de publicação demora anos. Eu já tive artigo de 2017, que foi publicado em 2024, demorou 7 anos para esse artigo sair, e ele teve pelo menos 4 ou 5 reformulações que eu tive que refazer, tá? É um processo que você tem que estar preparado para muitas revisões, e é um processo que, de certa forma, você amadurece um argumento no meio do artigo, tá? No meio da sua pesquisa. Por isso que é importante você ter fluxo contínuo de pesquisa. Não é ficar em um projeto só, 6 anos, aí só depois você publica, você parte para o próximo. Você começa uma pesquisa aqui, começa outra ali, vai fazendo, vai participando de vários projetos ao mesmo tempo. Por quê? No tempo que um respondeu que rejeitou, o outro pediu revisão. Então você vai para o de revisão, respira, toma água, vai retrabalhar no outro, aí você vai, começa tudo de novo e é um processo contínuo. Então, você precisa aprender a gastar energia, inteligência nesse processo, tá? Por quê? Porque isso é um empurrão para você se adequar às normas de produção do conhecimento mundial, tá bom? Isso é que é importante para a gente, nesse sentido. Bom, o processo, ele é um processo que precisa ter disciplina, tá? É importante você entender que o seu projeto de pesquisa, na realidade, ele tem um propósito. Ele tem um propósito. No nosso caso, é porque a gente acha que os paradigmas teóricos relacionados à infância e juventude, eles não estão adequados a uma ideia justa de infância. Percebe que isso é um paradigma de natureza teórica? A gente vai discutir políticas públicas em infância e juventude, mas isso tem um caráter teórico. Ou seja, se a nossa teoria está errada, talvez o nosso direito esteja errado. Mas não só o nosso, isso em termos de mundo também tem implicações, porque o mundo pensa assim também. Conforme a gente vai lendo os artigos internacionais, a gente vai percebendo que o mundo também pensa a criança como uma certa propriedade dos pais, um assunto de direito privado, um assunto de falta de cidadania, percebe? Então, talvez a gente precise discutir as teorias no campo deles. Então, a gente precisa ter um argumento. E esse processo de disciplinar a sua pesquisa, ele é um processo de você adequar ao seu conhecimento. Por isso que você tem que pensar de forma muito clara, qual é a contribuição que eu quero fazer. E isso tem que ser dito no artigo. Isso tem que ser dito no artigo. Já vi muito professor falar assim, não entrega no resumo logo não qual é a contribuição do seu artigo. Entrega tudo no resumo do seu artigo. Se possível, no primeiro parágrafo do seu artigo, você fala, nesse artigo, que é o exemplo que está dando aí nesses slides da esquerda, nesse artigo eu vou reformular todo esse conceito, vou apresentar para você uma nova ideia, porque aí seu leitor já fica assim, meu Deus do céu, o cara já está dizendo que os autores estão todos errados. E ele descobriu por quê. Entendeu? E você tem que desenvolver esse artigo a partir de uma ideia. Então, qual é o primeiro passo de um artigo? É você fazer um parágrafozinho para você mesmo ter clareza de qual é a proposta desse artigo. Nós fizemos isso no projeto de pesquisa. Vocês devem ter recebido os cardápios dos produtos. Para cada artigo, a gente fez um parágrafo de qual é o escopo, do que nós pretendemos fazer em cada um desses artigos. E a partir daí, você vai delimitar o como você vai fazer esse artigo na sua estratégia. Você quer algo de qualidade, um artigo muito bom, ou você prefere quantidade? Dá para decotar esse artigo em argumentos menores, para publicar em lugares de menor repercussão? Qual é o impacto que você quer ter? Você quer ter um impacto mundial? Você quer ressignificar a infância e juventude? Nesse projeto a gente é ambicioso nesse nível? A gente quer ajudar a ressignificar a infância e juventude? Ou você quer só mostrar que o Estado é ineficiente ou incapaz? Entendeu? Então, se você quer ter um impacto menor, ou um impacto local, ou um impacto regional, a estratégia muda, porque você tem que aprender a publicar para periódicos regionalizados, discutindo a partir da região que se está inserido, ou do evento que se está inserido. Agora, se você quer impactar de fato de uma forma mais mundial, você tem que ter um argumento muito mais robusto, mostrando onde uma teoria falha. Entendeu? Então você tem que ter uma clareza. Talvez um bom critério é quanto mais no coração daquela disciplina eu desarticulo aquela disciplina ou aquela teoria, mais impacto o meu paper tem. Entende? Quanto mais impactante. Se eu tenho talvez o potencial até de invalidar um argumento de um autor, isso aí é muito impacto, entendeu? Isso é muito impacto para uma pesquisa. E aí você tem que perguntar onde é que você quer publicar também, porque nós podemos publicar no campo da administração pública, no campo do direito, no campo da ciência política,
Para onde é que a gente quer levar essa discussão? Entendeu? Talvez as nossas produções irem para o campo da ciência política podem ajudar a gente a ter de órgãos de impacto maior. E a gente vai ter que ponderar isso. Nós queremos publicar no direito, nós queremos publicar na administração pública, nós queremos publicar na ciência política. Onde que nós vamos publicar? Entendeu? Então, isso para a gente é muito importante delimitar isso. Tá? Você vai fazer com um autor único, com um mix de autores? Vai ser um artigo teórico, vai ser um artigo empírico, vai ser um artigo metodológico? Enfim. Você tem que ter essa estratégia muito delimitada. Plágio. Plágio é um assunto muito sério. Normalmente, professores ensinam para a gente que a gente tem que parafrasear a literatura. Hoje eu vou ensinar para vocês que isso é um tiro na cabeça. Sem direito à segunda tentativa. Vai ser direto no meio do cérebro. Citação direta ou indireta não é, de jeito nenhum, parafrasear o que o autor falou. Está muito longe de parafrasear o que o autor falou. Por quê? O jeito que a gente vê a citação direta ou indireta, ela precisa ser construída dentro de um texto que é seu. Não é um texto em que você está parafraseando, falando de um jeito diferente o que o autor fala. É um texto em que você está falando o que é a teoria e você está deixando lá entre parênteses o seu autor para que o leitor saiba de onde que você tirou aquele argumento. Só. É como se fosse assim. Tem aqui, eu vou colocar aqui no chat para vocês verem. O céu, esse é um exemplo de citação direta, tá? O céu é bonito. Aí eu vou colocar aqui, autor, ano. Como que fica a estrutura correta da gente pensar uma citação indireta? O céu é bonito. Para mais informações, vírgula, ver autor, ano. Se fosse a gente fazer a versão estendida de toda a citação direta, deveria ser assim. Para mais informações, ver autor, ano. Mas como fica muito grande no artigo, a gente escreve só da primeira forma. O céu é bonito, autor, ano. Mas observe, eu não estou copiando o que o autor falou. Eu estou dizendo com as minhas palavras, e se você, leitor, quiser saber mais, você olha nisso aí. Agora, você pegar o que o autor falou e fazer uma paráfrase dele, é o jeito mais errado de você cometer plágio. E é muito arriscado também. Por quê? Porque, às vezes, para uma frase, você só mudou 2 ou 3 palavras, e aí acabou que ficou a mesma estrutura até da frase, que você trocou por sinônimos, e você acha que isso não é plágio, isso é plágio do mesmo jeito. Por isso que o texto que você faz é um texto seu. Não é um texto que Mateus fez derivativo do revisionista. Não é um texto que Júlia fez parafraseando outros textos. É um texto que Mateus tirou da cabeça dele. É um texto que Júlia tirou da cabeça dela. Tá? E isso usando palavras, ideias e conceitos de outros e reivindicando como seu próprio. Essa é a essência do plágio. Então, se você fica usando os mesmos dados de outros artigos sem citar plágio, se não é completamente original, plágio. Se ele já foi publicado numa linguagem diferente e você publicou de novo, plágio. Se você usa chat GPT sem você estabelecer os princípios em relação ao texto do que você quer dizer e sem uma análise crítica, o chat GPT pode acabar copiando o texto que você mandou como referência e aí você tem plágio do mesmo jeito, entendeu? Se você publica artigos que já foram para eventos e que implementa DOI ou que implementa algum tipo de indexação, plágio também. Então você tem que ficar de olho até nisso. Por quê? Dependendo do evento que você vai, ou mostra o seu artigo perde originalidade. Tá? Dependendo do evento que você for. Felizmente, no Brasil, mesmo com as nossas publicações em anais de eventos, normalmente se entende que essa é uma versão temporária do artigo. Então, um erro muito comum que a pessoa faz é manda um artigo para o evento, depois manda o mesmo artigo para a revista. Plágio também. Entendeu? Você tem que mudar algo naquele artigo, melhorá-lo, desenvolvê-lo. Aí não perde a originalidade. Mas se você manda exatamente o mesmo artigo do evento para a revista, plágio. Entendeu? Então, por isso que a gente fala que é uma versão transitória. O caminho é esse mesmo. Você pega aquela versão preliminar do texto, manda para o evento vai vir com parecer de aprovação, reprovação ou rejeição. Você vai melhorar a partir daquelas contribuições, vai melhorar a partir das contribuições na sua sessão em que você discute o artigo, e é com base nas mudanças e melhorias que você pode mandar para uma revista. Se não, plágio. Fala, Júlia.
Felipe, eu tenho uma dúvida. Essa questão de plágio, eu morro de medo. E aí, um dia eu estava discutindo com um professor e ele falou assim que, às vezes, o argumento que a pessoa utilizou para responder a pergunta. Mas eu Cortou, acho que... Júlia. Cortou para Hã? mim aqui. Aí o Cortou? professor falou que no momento. Não, eu estava discutindo com ele, eu tinha lido um texto e eu não concordava com o argumento usado para responder a pergunta de pesquisa. Eu falei, não, a gente pode usar tal e tal. Ele falou, não seria plágio, porque você chegou em uma conclusão diferente, mas a pergunta é a mesma. Eu até desisti, porque eu fiquei com medo. Mas eu posso usar, por exemplo, assim, uma pergunta que a pessoa questiona, mas eu acho que eu posso referenciar em outros teóricos de outra maneira, responder de outra maneira. Eu acho que o critério, Júlia, foi você que escreveu com a sua cabeça, sem ficar tentando parafrasear ou copiar, fala assim: o autor tal desenvolveu a seguinte pergunta. Aí você coloca aspas, faz a citação direta. A partir disso, eu vou tentar dar a minha versão da resposta. Pá. E isso coloca para a gente um elemento muito importante. Eu posso usar a primeira pessoa no meu artigo? Pode. Em alguns casos é até preferível que você possa usar. Ah, eu não posso usar a terceira pessoa. Quem fala que não pode usar primeira pessoa não entende de ciência e tecnologia. Não entende. Hoje é até desejável que a gente faça em primeira pessoa. O argumento que vamos desenvolver, por quê? Porque a gente chama para a gente, é meu esse argumento, não é o artigo não se escreveu com a iluminação de Deus e Deus chegou e resolveu colocar o artigo na sua tela de computador. Entendeu? O comentário que eu vou desenvolver, que nós vamos desenvolver, é XYZ a partir de uma leitura crítica do autor tal. E o texto tem que ser sobre a sua leitura crítica, não tem que ser ficar repetindo o que o autor já disse, tá? Senão, plágio, ok? Usar os autores, o trabalho de outros autores, às vezes de alunos, ou ficar buscando coisas virtuais, tá? Como usar como você mesmo, sem citar, ou copiar frases ou partes de frases de outros autores, sem colocar em aspas de citação, só mudar uma pequena palavra, algumas poucas palavras numa frase, ou copiar e colar da internet. Plágio, o próprio autoplágio, quando você usa um trabalho que você já submeteu, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com plágio. Então, o critério que eu coloco por plágio era o seguinte: não construa o seu texto olhando para outro texto. Construa o seu texto a partir da sua própria cabeça. Eu vou ensinar vocês a fazer isso hoje, tá? Eu vou ensinar como é que vocês fazem isso hoje. E você tem que deixar claro no seu texto qual é a contribuição para a teoria, senhores. Não é para você ficar divagando. Não, eu descobri que naquela política pública específica, o Brasil está atrasado nisso. Parabéns. Você descobriu que o Brasil... Isso é um dado, isso não é ciência. A pergunta que te interessa no campo científico é como que esse dado que você descobriu, o fato dessa política pública ser assim, como que isso impacta na teoria que nós temos em relação à infância e juventude, ou a teoria que nós temos em relação à saúde da criança e do adolescente. E para isso você precisa saber qual é a teoria da infância e da adolescência. Você precisa saber qual é a teoria da saúde, do direito à saúde na infância e da adolescência. Por isso que ler muito faz parte. Você tem que ir lendo até dizer chega, senhores. Até dizer chega. E ler muito, eu estou falando, não é para assustar, não. Você vai lá no portal de periódicos da CAPES, você vai lá no Google Acadêmico, você vai lá no Semantic Scholar, você vai lá na Web of Science, você vai lá na Cielo, em português, em inglês, vai colocar as palavras-chave dos artigos que interessam para você. Tá? Por exemplo, infância, juventude, infância, ponto e vírgula. Juventude, ponto e vírgula. Direito à saúde, ponto e vírgula. Dá Enter e vê quais artigos que aparecem. Você vai ler título e resumo, título e resumo, título e resumo, título e resumo. O que você achar que te interessar, você vai baixar. Entendeu? Você vai lendo título e resumo. Por isso que a função do resumo é tão importante. Porque é no resumo que a gente filtra. Eu vou achar mais de 4.000 artigos em relação à infância e juventude. Dá para ler tudo? Não dá. Mas dá para ler aqueles mais interessantes. E se a pesquisa estiver saindo muito ampla, você pode refinar a sua pesquisa melhorando as palavras-chave. Você pode colocar em inglês, em espanhol, em francês, claro, em português, e você vai melhorando a sua pesquisa e vai desenvolvendo e vai vendo os artigos que vão aparecendo até você criar uma base de leitura interessante. Fala, Maria Eduarda. Você pode repetir essas fontes de pesquisa de novo? Você falou, acho que são sites, não é isso? Isso. Google Acadêmico é o mais conhecido. Vou colocando aqui no chat para vocês. Google Acadêmico, portal de periódicos da CAPES, tá?
A gente tem o Semantic Scholar, a gente tem o Web of Science, a gente tem Scopus. Se você quer uma coisa mais latino-americana, você tem o Redalic e você tem o Cielo, tá? Aí você tem essas bases de indexação onde os artigos são publicados. E aí você, fazendo a pesquisa nesses espaços, nesses indexadores, você vai ter acesso a esses papers e você vai baixando esses papers. Ah, Felipe, o paper que eu achei é pago. Aí você manda para a gente, porque a gente pode tentar baixar pela base das universidades. A UENG tem acesso à base de indexação e a Unimonte tem acesso à base de indexação. Eu recomendo que vocês, se vocês forem para o portal de periódicos da CAPES, vocês façam o login a partir da internet da universidade. Porque pelo IP da universidade, quando você faz a pesquisa, no caso de Júlia, que ela está no FMG, de todos, a Júlia está mais rica de todos. Porque a base do FMG é maravilhosa nesse sentido. Manda para a Júlia que ela baixa no portal de periódicos da CAPES. Entendeu? A UFMG, a Unimonte também tem, a UENG também tem, a UFMG é melhor. Mas, assim, quando a gente baixa pelo portal de periódicos da CAPES, entra na conta da universidade, porque o governo brasileiro já pagou pelo artigo, entendeu? A gente não precisa ficar tentando baixar por outras vias. Às vezes você pode baixar pelo portal de periódicos da CAPES. Ou, às vezes, você pode tentar plataformas piratas, né, como o Sci-Hub, por exemplo, que pode baixar aí, né, os artigos. Aí você coloca lá o DOI do artigo, aí, às vezes, está disponível lá para você, mas isso é piratear, e a gente, às vezes, não precisa disso aí. O que foi que aconteceu que apareceu um... O que apareceu para mim? Ah, tá, a legenda. Ah, tá, eu mesmo. Tô precisando aprender a mexer com isso aqui. Apareceu para mim mesmo a legenda. Parei. Tá? Nesse sentido, pessoal, você pode piratear essas questões e tal, mas você pode também ir direto pelo portal de periódicos da CAPES. Aí você vai fazer a pesquisa de artigos. Então, você vai ler trabalhos, tá? Você vai ler trabalhos, e você vai ler os clássicos, os autores, os livros principais, você vai ler isso tudo também. Mas é importante a gente ter um pequeno pulo do gato aí, tá? A gente vai dar preferência, principalmente para artigos de 5 anos para cá, sempre. Por quê? Porque lá no estrangeiro, tem uma questão que para eles é muito cara. Eles gostam de ver que você usou a teoria mais atual em relação ao assunto. Então, eles sempre pedem que você dê preferência para os artigos de 5 anos para cá, tá? Isso ficou claro? Bom, nesse sentido, quando a gente vai pensar no artigo, a gente tem que ter clareza na contribuição. Você não vai guardar o ouro para a conclusão. Você não vai. Se alguém te ensinou isso, também não entende de ciência e tecnologia. Você não vai guardar. Preferencialmente, no primeiro parágrafo, você já vai entregar o ouro para o seu leitor. Por quê? Porque você quer capturar a atenção dele para a contribuição que você vai fazer e para que tipo de racional que você usou para construir essa contribuição. Então, normalmente, no primeiro parágrafo, o povo começa falando assim, a história da humanidade nos trouxe até aqui, começa com aquela digressão, né? O mundo capitalista contemporâneo dos direitos, e você percebe que a pessoa começa aquela digressão, né? Horrível, não faça isso. Não faça isso. No primeiro parágrafo, nesse artigo eu vim para isso. Começa assim. Nesse artigo vou desconstruir tal argumento. Por quê? Tem que estar muito claro para o seu leitor qual é a contribuição, e tem que estar muito claro para você sua contribuição também em relação à teoria. Eu ressignifiquei essa teoria. Você tem que já deixar claro para o seu leitor qual é a contribuição única do seu trabalho. E tenta não falar assim, eu vou além do óbvio ululante para pulular a mente humana em relação ao tópico tal. Não faça isso, pelo amor de Deus. Às vezes, uma pequena contribuição tímida boa já dá impacto suficiente. Nessa pesquisa, eu vou questionar os dois principais postulados da teoria tal, que tem 5, tá? Eu vou questionar esses dois, demonstrando isso, isso e isso. Pronto, não coloca tantos pontos, tá? E essa contribuição tem que estar muito clara para o leitor. Você vai contradizer uma teoria anterior, você vai desenvolver a teoria anterior, você vai expandir a teoria anterior. Isso é importante. Eu vou expandir essa teoria, vou mostrar alguns pontos a mais. O que a Martha Nussbaum fez em relação a Amartya Sen? Ela fez a contradição dele? Não. Ela expandiu a teoria das capabilities, mostrando quais seriam essas capabilities. Ela criou uma lista, entendeu? O Amartya Sen ele deixou em aberto. Pensar nas capacidades do humano e tal.
Ele deixou em aberto. Veio a Marta Nussbaum e falou, não, está muito indeterminado isso, deixa eu expandir essa teoria, pensando nas capacidades e funcionalidades do sujeito. Então, com a contribuição dela, ela já deixou claro, eu estou expandindo a teoria dele e estou desenvolvendo ela mais. E às vezes a gente pode fazer isso, pegar uma teoria, desenvolver ela mais e expandir ela. Tá? Ou pensar numa contribuição incremental, né? Adicionar uma variável que antes ninguém pensou, ou adicionar um argumento que ninguém antes pensou. Você vai desafiar as teorias ou os pressupostos atuais, você vai desafiá-los, tá? Por isso que a gente sempre começa. A contribuição desse paper, desse artigo o propósito desse artigo minha pergunta de pesquisa isso é importante porque isso já nos primeiros parágrafos, senhores. Porque isso é pressuposto de ciência. Qual é a pergunta que você vai responder no seu artigo? Qual é a contribuição que você quer fazer? Por que isso é importante? Onde é que está a originalidade disso? Como que isso se diferencia daquilo que foi feito antes? Isso para a gente é tão importante, olha que loucura. Isso para a gente é tão importante que na introdução de um artigo, a gente não fala só da contribuição. A gente fala como a nossa contribuição é diferente do que foi feito antes por outros pesquisadores. Isso pressupõe uma coisa, que você tem que saber o que foi feito pelos outros pesquisadores. Então, você também tem que ter lido a pesquisa que foi feita. Então, você vai dizer, na minha investigação, a pesquisa dos últimos 10 anos em relação ao assunto colocou os pontos relacionados nesse aspecto. Eu não quero isso. O que eu quero é desenvolver esse outro ponto. Aí você mostra como que você se diferenciou dos outros. Entendeu? Por isso que eu estou dizendo para vocês, não é um trabalho de ficar com o texto numa tela, o Word na outra e ficar fazendo variações desse texto. Não é sobre isso. Isso não é fazer artigo. Tá? É muito complicado você pensar desse jeito, porque isso não vai te levar para um lugar bom, vai te levar provavelmente para um estado de plágio. Tá? Então aqui está um exemplo. Nossa contribuição reside em estender ou expandir o trabalho de uma teoria tal para incluir a noção de... Aqui posiciona, aqui... Entendeu? Essa é a ideia. E essa mesma contribuição teórica que você coloca aqui, ela tem que ir para o resumo. Tá? Então você não vai deixar uma coisa assim completamente distoante. O resumo também tem que deixar claro qual é a contribuição do seu trabalho. Ok? Por que um artigo é rejeitado? Primeira resposta. Nenhuma contribuição direta. Ah, mas meu artigo avaliou o contexto de Matosinhos. O meu artigo avaliou Diamantina. Ele percebeu que em Diamantina a coisa funciona assim, assim. Tá, contribuição zero. É porque a gente não quer saber de Diamantina? É porque a gente não quer saber de Diamantina? Não, Diamantina é importante. Mas saber de Diamantina é um dado. Saber de Diamantina não é uma teoria. Entendeu? Agora, se eu analiso Diamantina para mostrar que uma teoria não funciona, a minha contribuição reside na teoria. Esse é o elemento fundamental que vai colocar se o seu artigo tem contribuição ou não. De que forma o seu artigo ajuda a gente a reinterpretar uma teoria existente, entendeu? Ou um paradigma existente, ou uma ideia existente, entendeu? Porque falta profundidade à história, né, ao dado, à literatura. Falta de profundidade no artigo também faz isso, tá? Autores-chave no tópico também não foram citados, o que mostra que a sua leitura é rasa, entendeu? Então você tem que buscar demonstrar que você leu os principais trabalhos relacionados ao assunto, tá? Aqueles mais citados. Às vezes o tema não está claro, tem muitas ideias, aí vira aquela sopa de letrinha. Eu gosto de vez, porque tem muito aluno meu que gosta de misturar Foucault com Lévi-Strauss, sabe? Misturar Foucault com Lévi-Strauss é quase um crime. É a mesma coisa de você tentar misturar Mises e Marx. Não, porque Mises e Marx concordam nisso. Gente, Mises e Marx não concordam em absolutamente, fundamentalmente nada. Sabe o que é o cara que fica usando autor de tudo que é gosto, sem uma linha editorial no artigo? Sabe aquela pessoa que vai no restaurante e fala assim, sashimi, legal, vou colocar no prato. Feijoada, ótimo, vou colocar no prato também. Aí mistura sashimi com feijoada, aí para melhorar tudo resolve colocar um arroz com piqui, entendeu? E termina, não sei, vamos ver uma coisa assim, coloca uma banana bem grande, fatiada assim no meio, entre tudo, pronto. Isso é um artigo, eu falo assim, olha que gostoso. Talvez para você que sabe, pode até ser gostoso, mas eu, quando quero comer pizza, eu quero comer pizza. Entendeu? Eu não quero comer pizza com feijoada. Entendeu? Então, quando o leitor vê, ele meio que percebe. Quando o avaliador, ele percebe, o cara está misturando autor. Não tem um tema claro.
tem que ter uma linha editorial também em relação ao seu artigo. Se você vai discutir essa questão, você vai discutir quem são os autores que discutem essa questão, tá? Muito jargão acadêmico, leitura, artigo bom, gente, é storytelling. Sabe, um bom exercício que eu gosto de pedir para todo mundo que começa a escrever artigo, conta a história de sua vida aí. Se você for contar a história de sua vida numa palavra, como é que seria essa história? É um bom jeito de você começar a praticar por artigo. Você escreve ficção, você escreve narrativa, sabe? Se você faz isso, você já tem um ótimo ponto de partida. Por quê? Porque escrever um artigo é contar uma história para o seu leitor também. A história de como o pensamento chegou naquele ponto, a história de como você testou aquela teoria, aquela história de como que você superou aquela teoria, expandiu aquela teoria, melhorou aquela teoria. É muito sobre contar histórias. Então, você ficar escrevendo daquele jeito, por isso que eu não gosto muito da ideia de ficar escrevendo em terceira pessoa. Percebe-se que, tal. Observou-se que. Eu não gosto muito disso. Tá? Eu não acho que é uma estilística boa. É bom pensar, ao longo do processo de observação, percebemos que e isso pode ser replicado ou transposto para a ideia original do autor, pá. Em que sentido? Entendeu? Então, você contar a história é muito sobre isso também. Um artigo ele tem que ter um caráter literário, sabe? Ele tem que ter suspense, ele pode ter sarcasmo, ele pode ter ironia, sabe? O artigo ele pode fazer uso dos recursos de linguagem. Tá tudo bem, tá? A linguagem também aqui é tudo. Por isso que você tem que escrever uma história bem convincente. Quando você for fazer o referencial teórico, você não vai ficar, segundo o autor, é isso. Mas conforme o autor, é isso. Não sei o quê, é isso. Tal, é isso. Não é. Você vai contar a história de como aquele pensamento chegou naquele ponto. É isso. Um referencial teórico é a história de como um pensamento chegou naquele ponto. Pronto. Não tem muito segredo. Percebe? É como a história de como aquele pensamento chegou naquele ponto. Por que isso é importante? E quais são os principais temas em relação ao trabalho que você está desenvolvendo? Você tem que descrever tudo, tá? Isso em relação à teoria e isso em relação ao método. Por isso que metodologia é importante, porque o método mostra o quão capaz de questionar a teoria você foi. Quer ver um exemplo? Eu quero fazer uma pesquisa científica. Eu quero provar que o capitalismo é melhor do que o socialismo. Para o método da minha pesquisa, eu vou entrevistar meu pai. Uma entrevista aberta. Aí você coloca lá, a opinião do meu pai é que o capitalismo é melhor porque aqui a gente não come criancinhas. Pronto, tem um argumento científico. Qualquer cientista olha e fala assim, cara, desculpa, o seu método não é capaz de refutar. Entendeu? A teoria. Porque isso aí, no máximo, você conseguiu provar no seu artigo que seu pai não sabe nada. No máximo. Entendeu? Que ele não entendeu a própria teoria que está por trás. Sabe? Por isso que é importante a gente também ter descrição dos métodos. Então, quando a gente for fazer análise de jurisprudência, é bom por quê? Porque a jurisprudência mostra o perfil de atenção do judiciário ao tema. Não mostra nem se o judiciário está certo ou está errado. Mostra só que aquela é a opinião do judiciário prevalente. Entendeu? Então, o judiciário ele pode também estar errado. Por que não? Entendeu? Se você for fazer uma análise crítica, talvez você mostre que o judiciário está equivocado também. Tá? Mas mostra a opinião do judiciário. Agora, de que forma a opinião do judiciário reflete, refuta, contradiz, expande uma determinada teoria? Isso é interessante. Entendeu? Isso é interessante. Por isso que a gente tem que sempre ter clareza qual é a contribuição de natureza teórica, não empírica. Empírica é só um meio para a gente chegar no teórico. Como que uma boa revisão de literatura? Ela é focada. Você não vai falar de tudo, você vai falar do ponto específico que você quer trabalhar. Tá? Tem que estar atualizada, tá? 5 anos para cá. Você tem que sintetizar o tema geral, você tem que identificar quais são os pontos da teoria que você vai trabalhar, que são gaps, né? Que a gente chama que são lacunas que vão ser trabalhadas, tá? Você tem que ter uma leitura crítica e analítica ao mesmo tempo, mostrando que você sabe o conteúdo, tá? E com uma narrativa interessante. Felipe, quer dizer que tem que ser isso tudo? Tem que ser isso tudo. Quer dizer, então, que se eu for escrever e não tiver isso tudo, vai ser rejeitado? Vai. Então vou ter que refazer? Vai. Por isso que eu falei para vocês, prepare-se para tomar muita rejeição. Porque até um texto ficar muito bom, ele vai ficar muito ruim algumas vezes, entendeu? Esse é que é parte do processo. Vocês vão escrever a primeira vez, ficou horrível, ficou. Tá tudo certo. Na segunda vez também ficou horrível. Na terceira vez também ficou horrível. Na quarta ficou menos horrível. Na quinta ficou boa. Entendeu?
Por isso você tem que ter resiliência. Normalmente, e aí eu peço que vocês não sejam a geração Z, que a gente tanto ouve falar na internet. Ah, não deu certo de primeira, não gostei. Belém, Belém, nunca mais estou de bem, tchau. Não quero mais saber disso. Não pode ser assim, não, gente. A vida não é sobre isso, não. Na primeira tentativa eu não fui, então eu não sou genial. Então, se eu não sou genial, então eu não posso fazer pesquisa. Pelo amor de Deus, não é assim que funciona, tá? A minha própria esposa me rejeitou umas 2, 3 vezes antes de conseguir me dar moral, sabe? E, por favor, não contem para ela que eu tô falando isso para vocês, ok? Ela me deu uns 3 fora antes de ir. Então, às vezes você tem que... eu tô vendo aqui. Então, nesse sentido, não é chegar de uma vez e falar, se não der certo de primeira, então eu não sou bom, tá? Pelo contrário, se não deu certo da primeira vez, ótimo. Então, alguém leu, seu trabalho indicou onde você pode melhorar, e agora é a hora de melhorar. É insistir, é persistir, sabe? É desenvolver mais, porque senão você não cresce. Senão você não cresce se você não persistir. Entendeu? Porque até você desenvolver um referencial teórico que tem isso tudo, uma análise crítica, uma narrativa interessante, conectada com a pesquisa, com muitas referências, identificando os gaps, sintetizando bem os temas de forma atualizada e focada, quando você chegar nesse nível, é porque você já fez muitas pesquisas ao longo das suas vidas. Normalmente, senhores, eu tenho uma taxa de 70% de rejeição. Eu tenho uma taxa de 70% de rejeição. De todos os artigos que eu faço, que eu submeto, 70% assim já vem rejeitado. Não vem nem com revisão, não. Vem rejeitado. Não gostei, está rejeitado. Aí eu melhoro, mando de novo, aí às vezes vem com uma revisão. É muito raro mesmo, chegar e de primeira logo o artigo só vem com algumas revisões. É muito raro. Aconteceu pouquíssimas vezes. Nunca aconteceu comigo de um artigo ser aceito sem revisões. Nunca aconteceu. Dezenas de projetos de pesquisa, eu nunca fui aceito de primeiro. Até hoje eu ainda sou rejeitado, entendeu? Então tem que persistir, tem que perseverar, porque senão o negócio não vai dar certo, não. Tá bom? Isso é importante para vocês. Não desanimar, porque da primeira vez não deu muito certo. Tá? Como que você vai fazer a sua literatura? Tema 1, você vai pegar, então agora eu quero falar sobre a história da infância. Você vai gastar 3 ou 4 parágrafos nisso. Você vai colocar quais são os principais pontos, a história por trás, colocar os principais questões relacionadas ao tema, quais são os gaps relacionados à pesquisa, né, quais são as controvérsias, quais são os trabalhos exemplares, né, que você vai usar de exemplo para mostrar que, a literatura sobre a história da infância. Tá? As dimensões epistemológicas, eu não vou entrar muito nisso, tem uma galera do terceiro período, e eu não quero complexificar mais a coisa, entendeu? Mas você tem que ter clareza, e o texto tem que ter uma linha argumentativa. Eu quero começar com a história da infância, mostrar que essa história da infância chegou no paradigma atual da infância. Esse paradigma atual da infância agora, ele é reproduzido na dinâmica do direito, ele apresenta limitações, e dentro dessas limitações existem essas questões. Essas questões foram tratadas na literatura até aqui, assim, 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 e não se respondeu tal questão. Nesse artigo, a partir de agora, no próximo tópico, eu vou trabalhar essa questão que normalmente não é feita. Entendeu? Então, você tem que ter clareza de qual vai ser a estrutura do seu texto. Eu quero começar a falar sobre a história, vou falar sobre o que é, sobre as características, como isso refletiu no estado atual e como que isso chegou. Então, tem que ter uma linha narrativa na sua cabeça. Por isso que eu gosto de falar de contar uma história. Entendeu? Um recurso narrativo que eu gosto muito é gente que faz cortes na história. Por exemplo, lá na introdução você começa do final. Por exemplo, no último domingo aconteceu isso, fruto de um trabalho assim, assim, assim. Nesse artigo eu vou demonstrar como que nós chegamos nesse ponto agora do final, mostrando todo o percurso de porquê. Entendeu? Então você já quer discutir algo que aconteceu no final. Baby Reborn. Baby Reborn. Eu quero contar a história da loucura por trás de Baby Reborn. Então você vai começar com a notícia do Baby Reborn, falando a minha contribuição desse artigo, vai contar o caso do Baby Reborn, e aí você vai para a literatura, entendeu? Tá aí uma boa questão. Baby Reborn na pesquisa de infância, direitos da infância e juventude para Baby Reborn. Oh, meu Deus do céu. Não acredito que eu estou falando de Baby Reborn no meio dessa questão. Daqui a 20 anos, alguém talvez historicamente vai ver de novo esse vídeo nosso e vai falar, o que é que o Felipe está falando de Baby Reborn? E eu vou ter que falar para a pessoa que 20 anos atrás a galera estava apaixonada por brinquedos. Era isso. Enfim. Eu não sabia o que era isso até anteontem, exatamente. Lorena me explicou. Ok?
Na realidade, também, Joaquim estava falando de Baby Reborn, né? Tem um rapaz lá, o Bruno, lá no grupo também estava falando de Baby Reborn. Eu falei, o que é Baby Reborn, gente? Aí eu fui pesquisar, depois a Lorena me explicou por alto o que era também. Bom, metodologia. Metodologia é para você mostrar e convencer o seu leitor que os métodos que você utilizou são válidos para você questionar o que você está questionando. Então, por exemplo, se a gente está falando de direitos da infância e da juventude, a gente quer ter um argumento de que eles não se realizam, certo? E eles não se realizam porque a família é responsável por isso. Isso é um argumento de natureza teórica, percebe? Porque a família, ela tem uma maior probabilidade de violar os direitos da saúde da criança do que o Estado. Isso é um argumento de natureza teórica. E forte, inclusive. Você percebe que ele é forte? Olha só, a maior violadora dos direitos da saúde da criança é a família, não é o Estado. Não deixa não pode, não é brinquedo, não. É baby reborn, né? Ou seja, enfim, nós temos um argumento forte de que as famílias são maiores responsáveis por violações de direitos da criança e do adolescente em relação à saúde do que o Estado. Como que eu posso metodologicamente provar isso? Essa que é a questão. Entendeu? Essa que é a questão. Então, aí você tem que pensar a metodologia e o percurso. Por favor, nunca faça uma metodologia para ficar explicando metodologia. O pessoal faz isso de um jeito muito errado. Muito errado. Esta pesquisa lança uso de uma pesquisa bibliográfica. Segundo Marconi e Lacatos, a pesquisa bibliográfica é isso, isso, isso. Meu Deus do céu, quando eu olho isso, eu falo, gente, não faça isso, pelo amor de Deus, você está gastando espaço do seu artigo para explicar metodologia para o leitor. Se ele quiser saber ler metodologia, ele vai ler um livro de metodologia. Você só precisa dizer para o leitor, no percurso da pesquisa, iniciamos com um projeto de pesquisa bibliográfica em que foram utilizadas as fontes tais, 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 nos indexadores tais, 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 o que adquiriu legitimidade para tal questão. Pronto, aí você coloca a citação indireta. Para mais informações, veja. Você sempre pensa assim, no parênteses, para mais informações, veja. Aí você coloca lá Marconi Lacato, Gil, entendeu? Barral, quem você quiser colocar lá o seu livro de metodologia de referência para você falar um pouco. Agora, você gastar tempo do seu artigo explicando o que é revisão de literatura, ou explicando o que é uma pesquisa bibliográfica, meu Deus do céu, quanta encheção de linguiça. Tá? Não perca tempo fazendo isso. A metodologia é para você descrever o seu percurso, não é para você explicar a metodologia para o seu leitor. Tá? Qual foi a sua amostra, qual foi a sua unidade de análise, onde você pegou os seus dados, seus achados, tá? Se você está elaborando teoria ou gerando teoria. E isso tem uma diferença muito grande, que dependendo da escolha teórica, metodológica que você faz, você pode ou gerar teoria, tá? Ou elaborar teoria. Tem diferença, porque gerar teoria é gerar teoria de uma teoria que não existe. Elaborar teoria é aperfeiçoar, questionar uma teoria que já existe. E todo mundo gosta de falar, o meu estudo é exploratório. Gente, estudo exploratório é para um fenômeno que nunca foi estudado antes. Só. Minha pesquisa é exploratória, não sei o quê. Estudo exploratório é só se, por exemplo, vieram extraterrestres ao planeta Terra, ninguém nunca estudou os costumes desse extraterrestre, um pesquisador foi ficar 3 anos lá fazendo etnografia, tá? E depois ele quer apresentar os resultados da pesquisa dele lá, descobrindo o que os extraterrestres gostam de comer. E isso é uma pesquisa exploratória. Agora, se você quer falar de alguma coisa que alguém já escreveu, já observou, já analisou antes, você está elaborando uma teoria. Por isso que a gente fala que direitos da criança e do adolescente, a gente não tem como gerar uma teoria nova. A gente não está partindo do zero. Entendeu? Já teve gente que publicou, escreveu algo sobre isso antes. Então, que a gente está elaborando teorias. Tá? Gerar teoria é só teorias novas, de coisas que a gente não conhece, de coisas que a gente não viu. Entendeu? Então, um erro muito comum, o pessoal faz, vamos fazer uma pesquisa exploratória lá do meu bairro, porque ninguém nunca pesquisou meu bairro. Tá errado. Tá errado. Primeiro que a pesquisa não é sobre o seu bairro, a não ser que seja um trabalho explicitamente para gerar a teoria do seu bairro. Tá? Isso aí, alguém vai perguntar qual é a relevância disso. Entendeu? Alguém vai perguntar qual é a relevância. Agora, se você quer falar de teoria da participação democrática em bairros, aí você tem que elaborar a teoria, porque tem alguém que olha isso e você olha o caso do seu bairro para você ver em que pontos que a teoria precisa melhorar. Tá? Então tá ficando claro para vocês um desenho na cabeça que o nosso objeto sempre foi a teoria, nunca foi as crianças em si, mas as ideias que nós temos sobre infância e juventude, as ideias que nós temos em relação a o que é uma infância justa, as ideias que a gente tem sobre o que deve ser um direito da infância e da juventude, o que deve ser uma política pública de infância e juventude,
Esse aqui é o ponto, tá? Escrever. Ninguém nasce com a habilidade de produzir as sentenças, eu nem sei o que é convoluted, né? As sentenças, eu vou dizer, tentar pelo contexto aqui, as sentenças. Alguém traduz aí para mim depois. Acho que as sentenças eruditas que os cientistas acadêmicos sociais regularmente escrevem. Ninguém nasce com essa erudição, ninguém nasce com esse discurso, ninguém nasce com essa oratória, ninguém nasce com essa hermética. A gente aprende a fazer fazendo. Então, o que a gente espera? A gente não espera que você fique enrolando o semestre todo, aí no final você apareça com aquele trabalho iluminado. Sabe aquela ideia de que eu consegui terminar meu artigo, e você sai pelas ruas de Diamantina ou pelas ruas de Montes Claros tirando foto com o seu artigo. Ai, que lindo, o sol, o meu artigo está pegando sol. Aí você chega na casa do seu orientador e fala, tá aqui o meu artigo. Ninguém espera isso. A gente espera que você escreva 2 páginas, manda para o seu orientador, ele manda devolvendo, falando que você tem que reescrever elas todas. E esse processo tem que ser de bate e volta. A gente não espera que você suma e apareça com o trabalho todo escrito. A gente espera que você vá produzindo ele com a gente. Então, Felipe, eu escrevi essas 2 páginas aqui. Você olha para mim? Olho. Felipe, eu avancei nisso aqui. Você quer olhar para mim? Avança, olho. Eu escrevi aqui minha metodologia. Você quer olhar? Olho. Entendeu? O problema é a pessoa que desaparece, depois iluminada aparece com o trabalho todo escrito e a gente não tem nem o que fazer em relação ao assunto. Fala, Bruno. Bruno? Tá conseguindo me ouvir aí? Tô. Uma pergunta. Para além um pouquinho dessa, eu acho que eu deixei passar um pouquinho o tempo da pergunta, um pouco antes do professor falar sobre a perspectiva de que o artigo tem que ser um processo de construção, né, e de interação entre quem está escrevendo e quem está orientando. Antes disso, o professor estava falando sobre a perspectiva de que nós temos que debater as ideias e não necessariamente a realidade onde essas ideias foram aplicadas. Então, a gente pode ter por base que se a realidade aplicada, ela entra, na verdade, para promover o debate das ideias, para expandir a teoria, mas não necessariamente por elas em si mesma, a realidade em si mesma. Isso está numa linha correta em relação ao que o professor está falando? Isso, é isso mesmo. Num plano internacional é assim que a gente pensa. Então, Na por exemplo, pesquisa brasileira, a gente costuma fazer, é o hábito da ciência brasileira, a gente fazer o oposto. A gente pega da teoria para discutir a realidade. Tá? Mas quando a gente vai publicar internacionalmente, a gente quer pegar da realidade para discutir a teoria, porque talvez a teoria que interessa, entendeu? Entendi. E aí, talvez por justamente, né, eu estar habituado com questões de publicações nacionais, escrever, né, aqui dentro da realidade, e por ser professor e estar sempre pensando como resolver, de fato, as demandas de uma sala de aula, então esse debate da infância, da juventude, dos direitos, para mim é um debate diário, né? Eu estou na sala de aula, tem bullying acontecendo, tem uma discriminação, tem uma coisa que eu tenho que tentar fazer o possível enquanto professor para efetivar a possibilidade de todos terem seus direitos garantidos. Às vezes, inclusive, é ruim, porque é necessário vir uma personalidade um tanto autoritária, porque se tiver um caos e ninguém estiver respeitando nada, eu preciso pôr ordem de algum jeito, eu tento todas as medidas e às vezes vai mais para a educação tradicional ainda que eu não queira. Estou sempre buscando recursos. Mas o que me preocupa, então, é nessa discussão internacional, esse tipo de demanda que tenta achar a solução para as coisas que são da realidade e lidando com infância e educação, isso fica colocado em que lugar? Porque em algum lugar deve ter o debate que está preocupado com a demanda da realidade, na demanda por exemplo, assim, uma didática, vamos dizer, aquela coisa que é a aplicação direta e concreta e que faz funcionar. Você tem algumas abordagens, por exemplo, no campo da educação. Você tem a abordagem freiriana, você tem a abordagem Vygotsky, você tem abordagens mais tradicionais, você tem abordagens mais participativas. Existem teorias a respeito do assunto, tá?
Uma boa teoria, na realidade, ela é um bom reflexo do real, da ideia que a gente tem sobre o real. É por meio de tensionar o real que a gente aprimora as nossas teorias, entendeu? Por quê? Porque a realidade da sua escola é a realidade da sua escola. Agora, o que a gente quer no campo científico é entender como a realidade da sua escola ajuda a gente a entender uma teoria geral em relação ao que pode ser uma educação ou não, entendeu? E é isso que vai colocar a relevância do seu paper. Se você quer fazer um paper para documentar a realidade da sua escola, discutindo a realidade da sua escola à luz da teoria do que poderia fazer, isso acaba sendo um tipo de paper mais tecnológico. É um paper que pode até ser publicado no Brasil em condições nacionais, mas que dificilmente vai ser conseguido publicar internacionalmente, porque que alguém da Índia vai querer saber da escola em Minas Gerais, entendeu? Agora, entendendo a experiência da escola de Minas Gerais, ressignificando uma teoria da Índia, uma teoria geral da educação, talvez alguém na Índia queira testar também na escola dele, para ver se também traz alguma coisa, entendeu? Entendi. Okay? A gente não pode desvincular a teoria da realidade. A teoria, na realidade, é o nosso melhor espelho até aqui do que seria a realidade, entendeu? Então, aperfeiçoando a teoria, a gente também está aperfeiçoando nosso olhar sobre o real. Ok? Pelo que eu compreendi, eu acho que para mim, e tem a ver com o que o professor está falando, para mim representa um giro hermenêutico, assim, no sentido de que, por mais que eu esteja, de algum modo, falando da realidade, de fato, eu tenho que estar expandindo a teoria. Então, da sua resposta, quando o professor levanta Vygotsky, Paulo Freire, coisas assim, eu entendo assim, não é que a realidade não vai entrar e não é que você não está tentando resolver uma demanda na realidade. Porém, na hora que você trouxer a realidade para o paper, você vai estar expandindo a teoria e não só falando se você teve Exato. experiências exitosas ou não numa escola. Exato. Você pode dizer que a partir da experiência da sua escola, a teoria de Vygotsky é limitada e não consegue responder tudo, mas a de Paulo Freire pode oferecer uma resposta melhor. Que é basicamente a tese da Júlia, que o Rawls não tem uma teoria, que no caso das crianças, o Rawls não tem a melhor teoria, que talvez a Amartya Sen ofereça uma resposta um pouco melhor e que a teoria dele, talvez nesse aspecto relacionado à infância e juventude, seja uma teoria mais adequada para a gente entender o real. Então, nesse aspecto, a teoria do Amartya Sen é melhor, entendeu? E isso é uma forma de elaborar a teoria, tá vendo? Mas ela não está falando da infância, ela está falando que a teoria de Amartya Sen talvez seja melhor para explicar o fenômeno da infância. Nesse aspecto, a teoria dele tem mais validade. E isso gera paper, isso gera impacto, isso tem capacidade de produção internacional de artigo. Tá? Sim. Ok? Ok. Qual que é o rolê aqui agora que eu quero passar para vocês? Vamos lá para o Excel, que Lorena já até me chamou a atenção por causa do avançar da hora. Basicamente, como é que funciona a questão do fichamento, tá? Para mim. Lembrando, o texto é seu, não é dos autores, tá? O texto é seu, não é dos autores. Eu preciso só ver uma coisa aqui, pessoal. Vocês me deem só uns segundinhos aqui. Eu preciso saber cadê minha pasta de trabalho do exemplo que eu vou dar. Gente. Só um momento, pessoal. Tá. Eu vou usar para vocês um exemplo aqui, que eu vou compartilhar minha tela. Ok? Eu vou compartilhar a tela cheia. Por isso eu preciso fechar algumas guias aqui. Pronto. Quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, eu queria escrever um ponto específico de Henrique Dussel, que era o ponto dele, que ele trabalhava sobre corrupção. Henrique Dussel, um filósofo argentino radicado no México, que morreu já há uns 2 anos, para nossa tristeza, né? Ele faleceu há uns 2 anos atrás, e ele teve uma grande produção na filosofia da libertação. O primeiro trabalho que eu li dele, que me deu esse kickstart, esse pontapé em 2019, no ato de produção da tese, foi esse livro aqui, Política da Liberação, e tem também o livro 20 Teses de Política, não sei se está aqui, tá? Não sei se está aqui. Mas olha só, eu comecei com meus textinhos destacados aqui, ó. Tá vendo? No campo da política da liberação, política da libertação que ele coloca,
ele vai trazer para a gente algumas ideias relacionadas ao ideal dele de uma sociedade democrática no campo político. O texto está em espanhol, e lá vai Felipe ler, tá? Lá vou eu ler esses trabalhos. O meu primeiro trabalho é lendo ao longo desses textos, marcando os trechos que eu acho mais importantes em relação ao tema, tá? Então, quando eu li um trecho, eu falava, gente, esse trecho ele é representativo, ele tem uma ideia que eu acho que talvez eu vá precisar de novo. E isso é artesanal, porque a sua leitura vai te trazendo para você o que é, entendeu? Então, ele vai falando a categoria do poder político, se cinde pela diferença ontológica originária entre o que denominaremos potência e potestas e tal. Aí ele vai falar da potestas como instância de representação da potência humana, do que ele vai chamar de vontade de viver. Então, eu estava lendo esses negócios tudo. Eu estava lendo esse livro dele, eu li um outro livro que é mais importante ainda, que é o 20 Teses de Política, e eu, doido com esse trabalho, o que eu fazia? Primeiro eu marcava. Então, é isso que vocês precisam fazer primeiro. Pegar os textos, pegar os artigos e ir marcando. Se vocês forem olhar, no final, os artigos que fizeram o corte da minha tese, né, no caso, são esses aqui. Eu deixei eles no Drive, tá aí até hoje. A última vez que eu acessei tá aqui, ó, 2019. Tá? Então, eu abri qualquer artigo aqui. Vamos ver se abre. Pronto, abri esse aqui. Política da Libertação. Reflexões sobre alguns aspectos a partir da filosofia de Henrique do Céu. Tá? Então, eu ia lá, ia lendo. Aí tá aqui meus textos, todos os meus trechos que eu gostei destacados, entendeu? Tudo que eu gostava, eu ia destacando. É isso o primeiro passo para ler. Lê até dizer chega, lê até você sentir que ficou redundante, lê até você sentir que nada novo apareceu, lê até você achar que você tem uma maturidade suficiente para discutir aquele ponto. Isso acontece às vezes com 20 artigos, com 30 artigos, com 40 artigos. Enfim, você vai ler até você sentir que a literatura não está contribuindo mais nada. Eu acho que esse é o critério da redundância. Tá? É quando os textos já não conseguem trazer mais nada de novo. E aí, quando você for fazer o corte dos textos que ficam, os textos que saem, dê preferência aos mais novos, tá? Aí eu pegava, no final, esses trechos, na definição do Celiana, a categoria fundamental do poder político se separa pela diferença ontológica originária entre potência e potestas. Olha que coincidência, ele estava falando aqui no livro justamente sobre potência e potestas. Olha que exemplo bom, a sorte está do meu lado. Então, do céu, ele falava assim, da diferença entre potência e potestas. Aqui no artigo, ele está falando também, o trecho que eu marquei é justamente da diferenciação entre potência e potestas. Percebe? Então, você vai ver que às vezes os textos diferentes vão falar a mesma coisa de jeitos diferentes. Tá? Qual o primeiro passo que eu preciso fazer, senhores? Ler esses textos, salvar esses textos, deixar eles organizadinhos no Drive, deixar tudo bonitinho, que é o que vai ser minha base de consulta. Tá bom? Segunda etapa, eu vou pegar esses textos e vou colocar no meu primeiro fichamento, que é o fichamento de Word. Se você usa o Atlas TI, ou se você usa outros softwares, tem softwares que compilam para você automaticamente. O próprio Kindle, ele faz essa seleção automática. Quando você faz as suas seleções, você pede para o Kindle exportar as suas marcações, ele já faz automaticamente em lista para você. O Kindle tem essa funcionalidade. E tem software hoje que faz essa funcionalidade. Você pede para exportar só as suas marcações e, às vezes, você categoriza por tema. Então, você pega aqui, eu fiz essa marcação, isso tem a ver com potência e potestas. Aí sai uma pequeno rótulo aqui do lado, aí depois você fala, exporte as minhas marcações só sobre potência e potestas. Entendeu? Então, a partir de potência e potestas, aí eu vou pegar só as minhas marcações relacionadas ao tema. Eu gosto de fazer dessa forma arcaica, porque eu gosto de revisitar os textos várias vezes antes de eu resolver criar coragem de escrever, sabe? Eu gosto de ter muita redundância, eu quero ter lido várias vezes, eu quero ter muita compreensão do que eu estou falando antes de eu começar a escrever. Por isso que artesanalmente eu preciso ler. Eu preciso ler eu mesmo, eu tenho que ter lido, entendeu? Depois que eu li bastante, eu pego aqui, copio e colo da seguinte forma. Colei. Felipe, saiu todo desformatado. Viu que saiu todo desformatado, minha gente? Vocês estão vendo que saiu todo desformatado? Tá, então normalmente o que foi uma coisa que Lorena me ensinou? Olha o rolê. Eu venho aqui, colo aqui na parte específica de Barra de colocar o link. endereço. Na parte de endereço do site. Colo aqui, recorto daqui, volto para cá, copio
o texto sai bonitinho. Viu? Então, todas as vezes eu fazia isso. E vocês vão perceber, meus amigos, que eu peguei cada um dos textos e eu colocava assim, texto de salas. Nas notas também faz essa mesma função. Ótimo, Lara, obrigado, não sabia dessa informação. Eu normalmente uso o endereço da internet. Então, eu pegava o título do texto, Salas, 2013. Quem é esse Salas? Eu tenho que olhar aqui depois, tá? Salas e tal, papai, eu tenho que ver qual desses aqui é o Salas, 2013. Aí eu pegava página 169. Aí eu colocava aí o trecho do autor que eu gostava. Página 169, 70, o trecho que eu gostei. Peraí, gente, deixa eu tirar isso aqui mais ou menos. Página 169, 70, o trecho que eu gostei. Página 170, o trecho que eu gostei. Página 175, que eu gostei. Eu fiz isso com todos os autores. Gordilho, 2013, todos os trechos que eu gostei. Tá? Todos os trechos que eu gostei. Vai falar de fetichização do poder, tá? Tudo isso, vocês vão ver que esse artigo aqui, tá? Que esse fichamento aqui, com esses mais ou menos 15 textos, mais 2 livros, ele deu mais ou menos 27 páginas de fichas. 27 páginas de fichas, tá? E aí, qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é simples. Eu venho aqui no fichamento, aí eu abro meu Excelzinho. Agora eu vou ensinar vocês lá do começo, como é que a gente faz, tá? Eu vou mostrar como é que fica. Fica assim, tá? Fica assim. Ok? Mas como é que eu vou fazer isso? Vamos lá, então. Como é que eu vou fazer? Tá aqui seu Excel. Você vai deixar espaço autor, ano e página. Você vai pegar aqui, eu quero fazer 15 colunas, 20 colunas, quantas colunas você quiser fazer. Eu quero deixar no espaçamento de 15, 25. 25 não. 40. 40,27. Eu quero deixar esse espaço de 40,27. Você percebe que você alargou as colunas. Tá? Próxima etapa, você vai clicar aqui, ó, quebrar texto automaticamente. Ok? Próxima etapa, você vai pegar e vai fazer assim, ó. Vai pegar todos esses trechos que você colocou, que você alargou, e você vai destacar eles com a bordinha, para ficar bonito, claro, né? A gente quer uma coisa que fique bonita. Ok? Essa última aqui, essa última linha que vai conter o texto que você vai colocar, você pode descer ela até 120. Aí aqui você vai deixar assim, bonitinho. Autor, página, ano, você vai fazer Ctrl C, vai selecionar todos os demais aqui, vai dar Ctrl V, pronto. Está prontinho para você começar a colocar autor, ano e página e o trecho. Você vai fazer isso, umas 4, 5 colunas, para você começar. Aí você vem aqui embaixo, repete, 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 repete. Aí você vai pegar aqui e vai baixar. Esse aqui ficou quanto de 127? Aí eu vou colocar 127 também. 127, sempre bonitinho. Pronto, tá aqui a base. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu Word. Eu vou vir aqui no meu Word. Vou pegar de salas 2013, Ctrl C. Vem aqui no meu Excel. Ctrl V. Salas 2013. Qual é a página que eu vou pegar? Página 169. Vou pegar esse primeiro trecho. Página 169. Vou colar o trecho aqui. Eu posso, inclusive, deixar bonitinho. Às vezes, você pode clicar 2 vezes, que ele vai deixar já mais ou menos no tamanho que se autoajusta, entendeu? Pronto, tá aqui. Por que que eu vou fazer e vou preencher isso? Porque no final, vai ficar assim, bonitinho. Ok? Os trechos que você quer. Isso é o que a técnica que a gente chama de dados em painel. Tá? É a técnica de dados em painel. Por quê? Porque você vai colocando os dados da literatura em painel. Você vai ver que aqui em cima tem um artigo de Pereira, aqui embaixo tem um artigo de Silva, Schneider, Schuck, né? Embaixo já tem um artigo de Gulgonen, né? Embaixo Contreiras e Pérez, embaixo Sarmento, Fernandes e Tomás, por aí vai. Tem vários trechos de vários artigos aqui sobre os temas. Se você quiser fazer de um jeito mais artesanal com esse Excel, como eu estou ensinando para vocês agora, se vocês quiserem fazer com o Excel,
do jeito que eu estou fazendo agora para vocês. Ai, meu Deus do céu, entramos em looping eterno. Deixa eu voltar aqui. Eu acho isso bom, porque quando você faz no Atlas ou você faz no Kindle, já rotulando esse tema é isso, você às vezes limita aquele trecho só para aquele tema. E eu não gosto de fazer isso logo de primeira. Por quê? Porque às vezes o mesmo parágrafo está tratando daquele tema que você rotulou, mas depois de vários dias de leitura diferente, você percebeu que aquele artigo fala mais do que aquilo também. Então a primeira coisa que eu gosto de fazer é reler todas os trechos que eu coloquei. Primeira coisa, eu reli a primeira vez todos os trechos que eu coloquei. Tudo. Eu li tudo. Tá? Tudo mesmo. Reli tudo isso aqui. Depois que eu reli tudo isso aqui, eu agora venho para minha cabeça com aquelas questões que eu coloquei para vocês. Tá, qual a estrutura que eu quero fazer? Eu quero começar pela história da infância. Então eu vou pegar todos os trechos que falam de história da infância e vou atribuir uma cor. No caso, eu quero atribuir essa cor aqui. Um amarelo mais escuro. Então esse trecho aqui, aí vamos lá, esse trecho aqui, 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 e aí vai ficando. Você vê que aqui eu tenho no referencial teórico geral, eu já tinha começado a fazer em outros momentos aqui, tá? Isso aqui é um inacabado que eu fiz aqui. Esse trecho eu fiz, esse trecho aqui eu fiz, esse trecho aqui eu fiz, esse trecho aqui eu fiz. Pronto. Especificamente sobre a história da infância, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 citações. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e selecionar todas elas. Eu estou apertando Ctrl e clicando nelas, tá? Com Ctrl apertado. Ok? Vou lá, dou meu Ctrl C. Ou então vou pegar uma por uma, que foi o meu caso aqui que deu errado. Vou vindo aqui e coloco. Pronto, esse trecho aqui que eu gostei. Esse trecho aqui. Enfim, eu faço um segundo só sobre história da infância. Vou renomear. História da infância. Daqui a pouco eu acerto, tá? A formatação. Isso aqui é só para vocês verem. Aí eu pego esse aqui, papapá, história da infância, vou fazendo. Vou até acertar agora, logo, porque dá gastura de olhar. Pronto. Ok? Alguém quer falar? Abrir o microfone. Tá bonitinho aqui. Então agora... Oi. Lá no início, aí, por exemplo, você leu 10 artigos, aí os 10 artigos você sugere colocar na linha ou coluna? Por exemplo, artigo 1, aí eu coloco uma linha dos fichamentos É uma opção. É uma opção, Joaquim. Como você ficar mais confortável. Como você, cada linha um artigo. Os trechos de um artigo. Eu pensei cada linha um artigo ficaria melhor, sabe? Pronto. Aí para você, funciona para você, é assim que a gente vai trabalhar. Tá? E aí, observem, 3 textos diferentes que falam da mesma coisa que eu quero. Aí agora, o que eu preciso compilar? O assunto está compilado aqui na aba, História da Infância. Tudo isso aqui é o que eu li sobre História da Infância. E que eu marquei como importante. Agora eu vou pegar quem tem o mesmo argumento. Esses dois aqui têm o mesmo argumento parecido, ou eles concordam, eu vou marcar de verde. Deixa eu pegar mais um lá, só para a gente fazer esse exemplo. Esse último aqui que eu vou pegar, ele não concorda com esses outros dois. Opa. Ele não concorda com esses outros dois. Ele concorda com esse outro aqui. Eu vou marcar de azul. E nós vamos ter um terceiro que não concorda com ninguém. Só ele tem essa ideia. Só ele. Tá? Aí nós vamos fazer assim. Então, esse aqui não concorda com ninguém, eu vou soltar um vermelho nele. Pronto. Aí esse é o momento em que agora você tem que deixar a sua criatividade romper. Por quê? Você vai dar uma última lida em todos os trechos que são iguais e agora está na hora de você escrever. E aí você tem que usar a sua própria cabeça. Eu vou tentar usar algo aqui sobre Henrique do Céu, que foi o que eu fiz. Tá? Que foi o que eu fiz. A ideia geral defendida por do Céu, aí eu posso colocar ano 1, ano 2, tá? Porque tem o livro 20 Teses de Política e o livro Filosofia da Libertação, é a de que a fonte originária de um poder político
reside na vontade de viver do seu povo. A vontade de viver pode ser definida como um impulso originário que induz a cooperação de um ser humano com o outro por meio da necessidade de suprir as demandas que, individualmente, um sujeito não pode suprir sozinho. Aí, eu vou lá e falo assim, tá, quer dizer que é isso. Esses dois, então, concordam nesse argumento. Então, autor 1, autor 2. Aí tem ano, né? Autor 1, ano, autor 2. Percebe que eu não estou nem consultando, eu estou falando da minha cabeça, lembrando de quem concorda. Alguns autores, como autor ano 1 e autor ano 2, olha que eu fazendo outro recurso de citação. Alguns autores que são justamente esses outros dois azuis aqui. Tá? Eu usei os verdes na primeira etapa, agora eu vou usar os outros dois, os azuis. Alguns autores, como autor e autor 2, têm defendido, todavia, que a vontade de viver não é um impulso, mas uma construção social derivada de instituições contratuais estabelecidas socialmente. Construção social estabelecida socialmente está errado. De instituições contratuais estabelecidas politicamente, e que, no processo de socialização do sujeito, impõem determinados modos de pensar a existência, sei lá. Pronto. Foi percebido que uma pequena parcela da teoria dos teóricos tenta estabelecer um diálogo intermediário entre as duas visões. Aí eu coloco o autor vermelho, o autor 3, ano. O argumento central, o argumento dessa visão intermediária é de que, pronto, fiz um parágrafo com esses todos aqui. Aí depois eu vou olhar para esse parágrafo e falar, ficou horrivelmente escrito. O português está ruim, a ideia está ruim. Mas observem, eu escrevi da minha cabeça, não teve plágio nenhum. Eu usei dois livros do céu e mais 5 obras, tá? 5 obras revisionistas em um mesmo parágrafo. Quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Em 12 linhas eu tensionei 5 obras. Isso é dar profundidade. Tá? Isso é você Felipe, escrever. Oi, você tá em tela cheia? Tem perguntas da galera aí no chat. deixa eu tirar aqui e vamos às perguntas. Vamos lá. Lara, Perguntas. Não, deixa eu voltar aqui. Nas notas também faz a função. No lugar de Ctrl+C, Ctrl+V, usar Ctrl+Shift+V também é configurado. Obrigado, Bruno. Colar especial com direita mouse, não escolher o texto em formatação, beleza. Júlia já tem o modelo pronto, 20 mil no Pix, tudo certo. Em alguns trabalhos, Lorena já vai direto pelo Excel, nem passa pelo Word, ele vai do trecho da citação do PDF para o Excel. Lara, eu posso usar o mesmo fichamento para vários artigos? Se tiver várias ideias, sim, né? Ou não? Você pode usar para o mesmo artigo, mas lembrando que a redação originária tem que ser diferente, porque o escopo é diferente, o argumento é diferente. Você pode aproveitar, sim, fichamentos. Mas, dependendo se o tema ele for para outra linha, às vezes eu recomendo você começar o processo de novo. Por quê? Porque não só você vai reformular, como você vai achar, às vezes, argumentos novos que você não leu da primeira vez que você leu. Porque uma coisa que eu já percebi, gente, e uma coisa que vocês vão aprender com o tempo também, é que você lê um texto pela primeira vez, você não entende a totalidade daquele texto. Entendeu? Você lê aquele texto, aí
você esquece dele. Vai lendo várias outras coisas, aprendendo, lendo. 10 anos depois, você volta naquele texto que você leu pela primeira vez. 10 anos atrás. Quando você lê ele pela segunda vez, você fala, cara, era isso, entendeu? Que o cara queria dizer. Entendeu? Então, às vezes, voltar ao mesmo texto eu acho bom. Mas você pode, tá? Mateus, em alguns artigos eu notei que em um mesmo parágrafo havia várias citações. Opa, perdi aqui. Havia várias citações indiretas, deu uma sensação que estava demais. Tem isso ou é só impressão? Se tiver, como eu sei delimitar a quantidade? Mateus, isso é feeling. Olha aqui, volta aqui, vamos voltar lá para o meu Word. Uma coisa que eu já fiz muitas vezes, é no ato de você estar escrevendo uma introdução, você quer fazer a justificação do seu trabalho. A contribuição original deste trabalho, no caso da minha tese, tá? É trazer uma teoria de ressignificação do fenômeno da corrupção por meio de um olhar crítico inspirado na teoria de Dussel. Ano 1, ano 2. Outros trabalhos têm tratado do tema, mas por vias distintas, visto que os artigos identificados, versam sobre a diferença entre a teoria de Dussel e as teorias racionalizantes da corrupção. Aí, meu amigo, eu citei todas que eu achei. Já teve caso aqui que chegou de autor 1 até autor 20. Autor 1, ano. Já teve caso que já ficou, tipo assim, 3, 4 linhas disso aqui, entendeu? Foi ficando assim, ó. Opa, apareceu um meme aqui. Ok? Já teve caso que já aconteceu isso. E tá tudo bem, por quê? Porque você citou vários trabalhos que mencionaram o assunto, mas por uma via oblíqua. Então, a proposta desse artigo, todavia, é outra. Sua originalidade reside tal. Aí você pode escrever livremente. Entendeu, Matheus? Então é possível sim. É possível sim você colocar muitos trabalhos. Eu acho que isso aí é, na realidade, do seu bom senso, enquanto pesquisador, e do seu desejo de construir uma robustez de argumento. Eu normalmente entendo que quanto mais citações você traz para o mesmo argumento, mais robusto o seu argumento fica. Porque mostra que ele tem lastro em muita teoria, entendeu? Em muito trabalho publicado. Tá bom? Beleza, valeu. Vamos lá. Matheus tem pergunta. Júlia, que facilidade para escrever que essa benção... Você vai ter, Júlia, porque você vai ler tanto que você meio que tá zoado. Por exemplo, a gente poderia assumir aqui um parágrafo sobre Felipe Arias. A gente já leu tanto artigo que fala da importância de Felipe Arias na história da infância, que você, depois que coloca em painel todo mundo que falou sobre Felipe Arias, você já fala assim, deixa eu mesmo falar. Então, a maioria das teorias que nós temos sempre recorrem a Felipe Arias para reconstruir a história da infância. Aí você coloca 12 artigos que nós estudamos sobre Felipe Arias. Entendeu? Todo artigo falava de Felipe Arias. Todo mundo fala de Felipe Arias. Então, você cita o original de Felipe Arias, aí coloca o original, aí você coloca todos os revisionistas que usaram ele. Tá? Lorena coloca no final a legenda para saber qual é cada categoria. Às vezes eu também faço isso também. Tá? Ela mantém tudo no mesmo Excel, ela coloca uma célulazinha dizendo, essa cor verde eu usei para esse argumento. Mas você percebe que a coloração a gente coloca a partir da ordem do argumento. Isso tudo aqui, por exemplo, vai para a parte da definição da infância. Isso tudo aqui vai para o histórico, isso tudo aqui vai para as características, isso tudo aqui vai para o direito. Depende muito do volume do argumento, tá? Por uma questão, é estilo. Você brinca com a sua própria planilha do Excel do jeito que você achar melhor. O que eu costumo fazer, e aí eu vou mostrar para vocês o que eu costumo fazer quando eu termino. Eu faço isso aqui. Ou seja, todos os artigos, todos os argumentos que eu já usei, tela preta nesse aí mais, porque eu não volto nisso aqui mais, entendeu? Quando eu termino um texto, normalmente, o fichamento ele fica assim. Ele fica assim. Por quê? Porque eu gastei todos os argumentos que eu tinha usado, que eu anotei. Mas observem, eu, em momento nenhum,
o alívio da tela preta. Quando você chega na tela preta, sabe o que você tem no final? Você tem o seu referencial teórico concluso, você acabou o texto, você usou e esgotou toda a teoria que você tinha para usar, tudo que você leu, e no final você tem um argumento para você mostrar. Quando o alívio da tela preta chega, é porque acabou. Entendeu? Tudo que você leu, o que você tinha para falar a respeito do assunto, você falou. E aí uma pergunta, Felipe, depois que eu fiz todo esse trabalho de revisão, tudo isso, eu posso fazer alguns parágrafos com os meus pensamentos a respeito do assunto? Pode e deve. Pode e deve. Todo bom referencial teórico, o autor se posiciona diante da pesquisa, da teoria que ele mesmo colocou. Por quê? Inclusive se posicionando em relação à reflexão que ele mesmo quer propor diante do fenômeno que ele está analisando. Tá? E aí é com base nisso que a gente faz um convite para vocês. Se você vai discutir a teoria da infância em relação à teoria da justiça, você tem que ter um belíssimo referencial explicando a teoria da justiça e as limitações da teoria da justiça em relação à infância e juventude. Se você vai falar do direito à educação e crianças, você tem que ter uma belíssima referência de literatura, referencial de literatura, uma revisão de literatura, a respeito da evolução das teorias em relação à educação na infância e na juventude como política pública, né? Mostrando como é que nós chegamos até aqui, quais são as limitações do modelo atual. E no final você tem que se posicionar. Posicionar por quê? Em relação à sua contribuição e esse teórico. Aí em seguida você vai para metodologia, ou você vai para outros pontos. Se for numa modalidade ensaio teórico, normalmente a gente faz assim, tá? Normalmente a gente faz assim. É a seguinte estrutura. Um ensaio teórico, ele serve para você primeiro explicar uma teoria, depois você explicar uma segunda teoria, e no terceiro é espaço livre para você discutir como que uma teoria pode ajudar a ressignificar a outra a partir dos seus pensamentos. Então, normalmente você tem a sessão de discussão. E isso leva a gente para um último elemento em relação às publicações internacionais. Com os dados, ou com a revisão de literatura, antes das considerações finais, a gente sempre tem que adicionar a sessão de discussões. Porque a sessão de discussão é a essência onde você mostra o seu ponto de vista em relação à teoria. E como que você está expandindo, ou como que você está propondo. A sessão da discussão, ela é crucial. Ela é crucial porque é nela que você vai tentar finalmente convencer o seu leitor antes de chegar nas considerações finais. Entendeu? O momento da discussão é o momento da originalidade do artigo, é o momento onde tudo faz sentido. Entendeu? É o momento onde tudo se mostra. Por isso que eu falei para vocês aqui que esse trabalho ele é de aperfeiçoamento. É porque agora vocês têm que aperfeiçoar suas técnicas de redação. Agora vocês têm que aperfeiçoar a ordem argumentativa. Vocês têm que aperfeiçoar a ordem na qual você quer contar a história para o seu leitor. A ordem na qual você quer desenvolver um argumento. O que tem que ficar dentro da sua pesquisa que é relevante para o argumento e o que não precisa ir porque não é relevante para o seu argumento. Entendeu? E você tem que ter um referencial teórico muito bem recheadinho e articulado. Por quê? Lembrando aqui da nossa discussão agora há pouco. O trabalho ele tem que ser consistente, mas ele tem que ser articulado, ele tem que ter boas referências, ele tem que ser rico. Entendeu? Então, você tem que ler, sim, livros, mas você tem que ler revisionistas, você tem que ler capítulos de livros, você tem que ler tudo que você achar, até você sentir que chegou na redundância. Entendeu? E esse critério da redundância, ele é fundamental. Tipo assim, eu tô lendo mais e mais artigos e não tô achando nada novo. Ou seja, não tem mais nada novo assim que eu consegui achar, sabe? Às vezes a gente passa por uns 400, 500 resumos. Resumos. Não artigos, resumos. Aí desses 400, 500 artigos de resumos que você resolveu ler 30 desses artigos e com 30 desses artigos você ficou satisfeito que você pegou coisa de mais recente, né, alguns artigos muito bons e tal, e você fez um bom fechamento, 30, 40 artigos, você resolveu fazer seu referencial. Ok? J. Para chegar na tela preta, todo o texto copiado para uma nova aba, você colore em preto o da aba inicial? Não. Dependendo se um mesmo parágrafo trata de dois temas diferentes, às vezes eu uso para duas coisas diferentes. Então eu vou lá e reviso na aba inicial, se dá para usar para outro tema daquele parágrafo. Se não der, aí eu boto tela preta nos dois. Entendeu? Eu boto tela preta nos dois. O aplicativo que faz a tela preta no final é só a cor mesmo. Aqui, ó.
aquilo que eu estava mostrando para vocês. É pegar aqui no final, esses bonitinhos aqui que a gente fez, eu venho aqui com tela preta nele. Pronto. Esgotei esse argumento. Não volto nele mais. Entendeu? E aí eu já sei qual foi o meu fichamento, tudo bonitinho, aí no final eu jogo para as referências e está tudo certo. É assim que é o ponto. Por quê? Gente, você está contando a história de uma teoria, uma história de um pensamento para o seu leitor. Você não está dialogando, você está estabelecendo diálogos entre os autores e com os autores. Você não está explicando os autores, você está estabelecendo um diálogo com os autores. É diferente. Você não está dialogando apenas a partir dos autores, você está dialogando com os autores. É um diálogo seu com o seu leitor. Mas para isso você está recorrendo a autores. É que nem a gente senta na nossa conversa aqui e fala assim, então, moço, deixa eu te contar aquela fofoca lá. Porque tal pessoa encontrou tal pessoa na feira, e aí quando ela me contou que encontrou tal pessoa na feira, aí percebeu a citação? Quando ela me contou que encontrou a pessoa na feira, ela disse que... Então, observe, tem vários personagens nessa narrativa. Do mesmo jeito, você tem que fazer o autor da sua literatura virar um personagem dentro da sua narrativa. Entendeu? O autor, a referência que você está usando, ele é só um personagem dentro da narrativa que te contou aquela fofoca e você está repassando para o seu autor. Então você dialoga com os autores, então você tem que ter muita capacidade de articular. Então tem muita gente que está contando isso, tem muita gente que tem essa visão, tem muita gente que tem essa perspectiva em relação ao fenômeno, mas tem outras que não. Então você tem que ir dialogando, você explicando para o seu leitor. E uma coisa que eu tenho muita preocupação, moço, é vício de linguagem muito claro, exatamente. Só que aqui a gente é preguiçoso, a gente não fala moço, a gente termina no C, e aí quando escreve vira assim, ó, moço. Vira moço, entendeu? Porque a gente não fala moço, dá muito trabalho terminar o último O. Aí vira moço, entendeu? Então, nesse sentido, é muito importante que vocês se preocupem em deixar a teoria palatável para o seu leitor. Eu gosto de dizer que um bom artigo teórico é aquele que alguém que nunca leu sobre o tema é capaz de entender o que você escreveu e seu argumento. Se você fica muito hermético, tentando ser muito específico de um jeito que pouquíssima gente vai entender o que você escreveu, você está escrevendo de um jeito errado. Entendeu? Um bom texto, ele é didático também. Ele ensina para o seu leitor a teoria, ensina o ponto que você queria chegar e consegue convencer o leitor que você conseguiu adequadamente chegar naquele ponto, mostrando sua visão. Entendeu? Pode ser de Januário. Januário também tem, né? Então, nesse sentido, pessoal, é assim que a gente vai articular e tensionar os nossos autores. Tá? É assim que vocês têm que escrever. Por quê? Porque quando for na hora dos dados, é o mesmo esquema. Você vai dialogar com as entrevistas como se as entrevistas fossem referencial teórico. Então, durante as entrevistas, foi percebido que alguns entrevistados analisaram esse aspecto. Quando você tiver uma fala ou um trecho de jurisprudência muito representativo, ou de um tribunal muito forte, você pode colocar como citação direta. Entendeu? Aí você recua, bonitinho, deixa lá o trecho para o seu leitor ver. Então, é como se você fala, vem aqui, leitor, vem ver comigo esse trecho aqui dessa jurisprudência. Vem ver comigo aqui, leitor, esse trecho das entrevistas. É como se você estivesse chamando. E isso responde uma questão. Quando que eu vou usar a citação direta ou recuada? Eu acho muito ruim o texto com citação direta. Muito ruim. Por quê? Porque você gastou todo o espaço que você tinha para você conversar com seu leitor colando trecho de outros trabalhos. Então você desapareceu porque é como se você fizesse um recortezinho de vários autores. E é isso que vai diferenciar um referencial teórico de um fichamento. O referencial teórico é você dialogando com o seu leitor. O fichamento é você mostrando, ó, o autor fala isso, outro autor fala isso, outro autor fala isso, outro autor fala isso. Vídeo argumento abaixo. Aí você coloca, copia e cola bonitinho. Entendeu? Isso é fichamento, isso não é referencial teórico. Referencial teórico é você tensionando e explicando para o seu leitor em formato narrativo a história do pensamento e onde você quer chegar. E eu só recomendo que você faça o recurso da citação direta, principalmente a recuada longa, né? Quando essa citação vale a pena você parar o que você está dialogando ou discutindo para você chamar o seu leitor para ler essa citação junto com você. Inclusive, eu gosto, quando eu coloco uma citação direta, de que embaixo você comenta essa citação direta. Quero chamar a atenção do leitor
em relação a esse trecho específico da citação direta, porque isso também corrobora o que eu estou tentando dizer. Entenderam? Então, o uso de citações diretas é muito parcimonioso. Sempre que você puder evitar, evita. Mas se for, como a Lorena falou, uma citação muito central, muito notória, um trecho assim que, meu Deus do céu, só ele falou daquele jeito bom, aí você coloca. Fala, Bruno. Desculpa, eu para citações, eu sempre usei assim citações, não sei se é uma questão meio bom, não sei. A grande questão é que eu acho que a citação ela valida o argumento, na medida de que quando você argumenta, você prova que o teu argumento é fundamentado, né? Nesse sentido que ela pode ser interessante. Agora, quando a gente abre a mão da citação direto, e agora também, antes foi colocado para também abrir mão da paráfrase, aí começou a problematizar um pouco, entendeu? Como nós vamos fazendo essas perspectivas e quando, para que especificamente? Ela é uma citação de validação? Ela é um reforço? Ela fundamenta o ponto? Ela é a prova de que aquilo que você está usando você não tirou da sua cabeça? Quando que especificamente, objetivamente, a gente vai lá e vai falar assim, não, para isso aqui ela é fundamental. Só quando você quer mostrar esse trecho para o seu leitor, quando faz sentido dentro da sua narrativa. Se você, toda hora, você fala, então o meu argumento é nesse sentido, vide outros trechos, vira um fichamento. Até porque é você falando a ideia, colocando o fichamento de onde você tirou. Você colocando a ideia, colocando a citação de onde você tirou. Então, essa questão da validação, você não precisa disso, porque você já deixou no final do seu parágrafo lá, no parênteses, na citação direta, de onde você tirou. Se o leitor quiser contestar, ele vai ler lá, no outro lugar. Você não vai usar o seu texto para ficar reproduzindo o argumento do outro. O texto é seu. Então, você só usa a citação direta mesmo quando você quer chamar a atenção do leitor para um jeito como um autor escreveu algo, ou do jeito que ele estruturou um argumento bem específico, quando você quer questionar, ou quando é tipo assim, opa, vamos parar o que nós estamos fazendo, que eu quero te mostrar exatamente como está no livro. Aí, pronto, aí faz sentido você usar a citação direta. Mas tem que fazer sentido não como uma validação, é como se valesse a pena, naquele momento da história, a gente parar para olhar como é que ele escreveu originariamente lá atrás. Tem que fazer parte da estratégia narrativa, né? Então, por exemplo, considerando isso, o simples fato de eu apontar nas referências que eu li o material e apresentar com a minha própria narrativa, dentro dessa perspectiva, já é o suficiente. Entendeu? Por isso que é muito mais desafiador, porque o caráter artesanal da produção científica, ele tem que ficar mais claro. É isso que vai fazer a diferença entre um artigo para a gente publicar num congresso local da nossa cidade e a gente apresentar um texto, por exemplo, na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no México, ou no Chile, em qualquer outro lugar, mostrando que o nosso argumento ele tem uma validade teórica profunda. Entendeu? E mostra, inclusive, o nosso domínio da questão. Por isso que eu falei para vocês, Felipe, qual é o grande pulo do gato de escrever um bom artigo? Ter lido até o olho cair da cara. Ter estudado até o olho cair da cara. Por isso que é doloroso, é complicado, dói. Para todos os meus orientandos eu faço isso. Fica colheira, chora, acha ruim, entendeu? Mas tem que ganhar tração de leitura. Tem que ser capaz de ler 3 artigos num dia. Depois crescer para 4 artigos num dia. Depois para 5 artigos num dia. Entendeu? Você tem que crescer para chegar nesse ritmo de leitura. Você tem que ser capaz de chegar nesse ponto. Como é que a gente começa? Coloca uma meta simples. 1 artigo a cada 3 dias. Pronto, começa assim. Depois diminui. 1 artigo a cada 2 dias. Depois 1 artigo por dia. Até você chegar nesse patamar de leitura. Você tem que ganhar atração de leitura. Você tem que aprender a estudar. É uma habilidade, gente, que nunca vai abandonar vocês. Porque se vocês um dia seguirem na pesquisa, vai ser importante para vocês. Se um dia vocês terminarem a pesquisa e querem estudar para um concurso, vai ser importante para vocês, porque vocês vão ter tração de leitura. Vocês vão conseguir ler muito, estudar muito num dia só. Entendeu? Vai ajudar muito no concurso. Vai ajudar muito, por quê? Porque uma coisa que a gente não tem hábito de fazer, ler, estudar, é que nem academia. Você começa carregando 2 quilos, aumenta para 3, para 4, daqui a pouco você está levantando 30. Entendeu? É o mesmo princípio com o estudo. Você começa estudando um pouquinho, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando você vê, você está dando conta de estudar muito. E aí você vai amadurecendo no argumento, vai amadurecendo na pesquisa, vai amadurecendo na capacidade
de desenvolvimento intelectual, e isso, em última instância, vai te ajudar a produzir artigos cada vez melhores. Você está entendendo onde é que eu estou querendo chegar? Qual é o caminho? Não tem rota fácil, não tem rota simples. IA não vai fazer isso por você. E a inteligência artificial não vai deixar você inteligente. Você tem que ser mais inteligente que a IA. Aí, a inteligência artificial tem que ser uma ferramenta para a sua inteligência. Não a sua inteligência ser um insumo para a inteligência artificial superar você. Por isso que eu gosto desse processo artesanal. Porque a formação do pesquisador no meio do caminho. Imagina, você teve que ler várias coisas, você marcou várias coisas, você separou várias coisas, você releu tudo, você pensou sobre aquilo e você deu a sua narrativa sobre aquilo que você leu, citando fontes, dialogando fontes, dentro de uma estrutura narrativa, de uma história do jeito que você quer contar. Olha que louco, cara. O quanto que a gente precisa desenvolver nosso cérebro até chegar nesse ponto. Ok? Júlia escreve, pode ser doideira vencer a preguiça de estudar assistindo Largados e Pelados. Meu Deus do céu, Largados e Pelados. Comecei a ver que os caras estavam desnutridos e ainda conseguiam chegar no resgate. E aí eu penso, eu no conforto da minha casa não consigo ficar sentado e ler umas horinhas. É uma questão de costume mesmo. Isso é costume. Exercício de glúteo, sentar e estudar. Quanto mais você estudar e ler, melhor vai vir a qualidade do seu argumento. E ao longo da leitura vão aparecendo ideias para vocês também. Eu sugiro que surgiu aquela ideia que você acha que pode ser boa, anota. O cérebro seu vai começar a ficar mais rugoso, que nem o músculo vai ficando com as vezes estourado, o cérebro vai ficando com as vezes estouradas também. Entendeu? Vai abrindo mais canais, melhorando a sinapse, você vai ficando mais inteligente, você vai desenvolvendo sua capacidade intelectual, sua capacidade de raciocínio, os argumentos melhores vão aparecendo, a experiência vai vindo e você se torna mais apto a desenvolver aquele raciocínio. Ok? Bom, eu tenho que fazer uma ressonância na coluna daqui a pouquinho, então nós estamos encaminhando para o fim. Vocês têm alguma última dúvida? Tudo certo? Eu tô com um problema de lombar, gente. Não tô conseguindo levantar e sentar direito. É, velho, o tal do exercício de glúteo faz isso também. Ele deixa a sua lombar meio assim, sabe? Então, eu tenho que fazer exame daqui a um pouquinho, daqui a uma hora, talvez. Então, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, mas esse é o método que a gente vai fazer, de fazer um bom referencial teórico. E aí, as especificidades de cada artigo a gente vai desenvolvendo, conforme a gente vai desenvolvendo os artigos. O que nós vamos entrar agora na etapa, a gente já está nessa etapa agora, para o pessoal da UEM, nós vamos entrar na etapa de estudo agora em relação a teorias da justiça, tá? E o pessoal da Unimonte, nós vamos continuar, da UEM também, né, alguns, nós vamos continuar os estudos que nós estávamos fazendo anteriormente, porque agora, a partir de agora, nós vamos começar a produzir os artigos, tudo bonitinho, dentro dos grupos e dos núcleos de produção de pesquisa. Tá bom? Então, as especificidades de metodologia, essas questões, elas vão ficar mais fáceis para vocês conforme a gente for fazendo. A gente vai explicando conforme a gente vai desenvolvendo. Beleza? Beleza. Gente, da Weng aí, eu vou colocar lá no grupo o link do Dropbox, porque na semana que vem a gente já tem nosso primeiro encontro. É um capítulo curtinho, né, do nosso primeiro livro. Vou colocar hoje mesmo, tá? Só precisa ajustar a configuração, porque a Júlia me indicou que tá precisando de autorização para acessar, então eu preciso alterar lá a configuração. E aí a gente tem o nosso primeiro capítulo lá do Quiunica, tá? Tá. Pessoal, então uma mensagem de encerramento. Metodologia científica não é disciplina gostosa de dar. Tá? Então, normalmente, os alunos não se interessam muito e às vezes o professor perde o próprio tesão. Faz mais sentido que metodologia científica seja dada por alguém que tem muita experiência de campo. Essa não é uma aula, uma reunião que a gente fez, para eu falar da metodologia no sentido tradicional, pesquisa analítica, qualitativa, descritiva, por aí vai. Não é isso. Tem aula de metodologia para isso lá no YouTube. Lorena encaminha para vocês, para quem não teve oportunidade de ver ainda. Tá? Metodologia tradicional está lá, em métodos de ciências sociais. Está escrito que é administração, mas é em ciências sociais, no geral. Então, tudo que eu falei aqui que contradisse professores de metodologia que falam do uso da terceira pessoa é baseado na experiência prática das melhores práticas de publicação hoje, tá? Então, eu estou falando justamente
para vocês saírem um pouco da caixinha e desabrocharem aí um bom uso dos cientistas. Aqui a gente não está interessado em fazer um trabalho por fazer. A gente está realmente preocupado com a qualidade do que está sendo produzido, porque a gente quer publicar, a gente tem a intenção de fazer produções de impacto agora nesse próximo ciclo, tá? Então é essa que é a proposta. Então por isso que foram as dicas e foram aí os métodos para vocês desenvolverem melhor a capacidade de escrita daqui para frente. Beleza? Então fica aí como uma contribuição. Espero que vocês tenham uma boa experiência agora, porque a partir de agora é estudar exaustivamente até você sentir. Estou com muita redundância em relação ao tema. Eu já estou sabendo o suficiente, todo texto que eu vejo não tem nada de novo. Quem começou desde o início do ano no projeto já percebeu que a redundância começou a aparecer nos textos, que vira e mexe, é o mesmo argumento, a mesma coisa, entendeu? Então a redundância aparece, conforme você vai lendo, a redundância chega, tá? Não precisa desesperar, ela vai chegar, e aí é a partir dessa redundância que a gente começa a escrita, tá? Propriamente dito. Então é o momento da gente estudar até chegar numa redundância. Vai ser uma etapa de muita aprendizagem daqui para frente, tá bom? Ok? Era isso, senhores. Uma ótima tarde a todos. A gente vai conversando aí. Tudo de bom para vocês. Ok, obrigado. Um abraço, viu? Até Tchau, mais. tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Boa tarde a todos e todas. Agradecido pelo encontro. Até logo.